Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre o empreendedorismo na área da saúde e também sobre a abertura de franquias nesse setor. E para falar sobre este tema, a gente convidou o Márcio Ciega, que está aqui com a gente nos estúdios do canal Empreender. Márcio, seja muito bem-vindo aqui para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Bruno, eu que agradeço o convite em nome da Clínica Modulador. Estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida nessa área de empreendimento, de franquias. É isso aí, vamos para esse bate-papo que com certeza vai ser muito importante e vai trazer aí muita notícia para quem está em casa nos assistindo, muita informação de qualidade para você que também é empreendedor, para você que é da área da saúde. O Márcio aqui, como ele se apresentou, ele é fundador dessa clínica da Modulador, essa clínica especializada aí no tratamento não só de dor de cabeça, mas de outras doenças crônicas. Márcio, você como especialista da área da saúde, neurologista, como é que é empreender nessa área da saúde? Porque muita gente escuta, a gente fala aqui diariamente no canal Empreender sobre como é empreender no Brasil, em diversas áreas, em diversos setores de trabalho. E na área da saúde, como é que é empreender, ser um empreendedor nessa área? Bruno, empreender não é fácil. Você precisa de ter persistência, dedicação e de forma mais importante, assim, saber o que é empreender. Porque tem muitos médicos que tem o perfil apenas de consultório, mas ele tem uma dificuldade administrativa, que é uma falha que nós médicos temos na graduação. Nós não recebemos nenhuma aula sobre empreendedorismo. E o médico, fatalmente, ele vai abrir seu consultório em algum momento da vida. São poucos médicos que vão apenas trabalhar em hospitais. Em algum momento da vida, o médico vai ter o seu consultório próprio. E ser empreendedor para a medicina é quase que obrigatório. E a gente empreende sem instrução. E isso acaba sendo muito perigoso. E o objetivo da franquia Modulador foi trazer o médico para dentro do tema dor e auxiliá-lo nessa formatação do seu próprio negócio. E quando a gente fala, Márcio, dessa falta de conhecimento, né, de capacitação, até mesmo no ambiente educacional, né, no ambiente das escolas, e aí onde o Sebrae entra, porque o Sebrae hoje ele consegue desenvolver aí um programa que é o programa de educação empreendedora, que vai para dentro das escolas para levar todo esse conhecimento para os alunos, não só da rede pública, mas também da rede privada, e um programa que está em expansão, crescendo em todas as regiões do país e que tem justamente esse objetivo, formar esses jovens educadores, esses jovens estudantes, para que eles possam ter aí o próprio negócio. E aí a importância, né, de que isso de fato se torne faça parte da grade curricular no ambiente das escolas, né? Com certeza, principalmente no campo da grade curricular das faculdades de medicina, né? E de outras universidades também. Vou comentar da Faculdade de Medicina, que é a que eu tive vivência. E o Sebrae, estando próximo dos médicos em formação, ajudaria muito nesse aspecto, nessa caminhada, né? Quais são as dificuldades? Vamos começar pelas dificuldades. Quais são as dificuldades de o empreendedor, o profissional da saúde empreender nesse setor? Bruno, eu acho que a principal dificuldade é a informação mesmo básica. O médico estuda muito, e muito mesmo, na área fim e não tem nenhuma instrução. E ele é obrigado a abrir um consultório para poder trabalhar. E ele tem que começar a gerir pessoas, funcionários, tem que gerir contratos, muitas vezes com planos de saúde, e não recebe nenhuma instrução. E a gente depende de terceiros que já dominam essa questão para poder auxiliar o médico. Mas aí a questão das franquias na área de saúde. Por que elas têm crescido muito nessa área? Porque ela supre uma lacuna que o médico tem de empreender. Então, nós que já passamos da fase inicial, quando eu criei a Clínica Modulador, eu criei ela do zero, eu criei ela apenas com um sonho.
E que é o que acaba acontecendo com muitos outros empreendedores no país, né, Márcio? As pessoas têm aquele sonho, aquele desejo de ter o próprio negócio, abrir o próprio negócio, mas acabam muitas das vezes abrindo sem orientação alguma, sem experiência, sem planejamento e abrem no calor da emoção, digamos assim, né? Então, eu já consegui sair da minha formação com um pouco mais de conteúdo. E esse pouco mais de conteúdo me deu ânimo para tratar esses pacientes. E eu observei que havia uma lacuna muito grande no tratamento de dor, né? A gente vive hoje uma epidemia de dor crônica. O estudo brasileiro da epidemiologia mostra que 40% da população brasileira sofre dor crônica. O que é dor crônica? Sentir dor metade do mês por 3 meses. 40% sofre. Só que só a metade desses que tem uma dor já incapacitante, de moderada a grave, no trabalho. Então acaba que 20% da população precisa de um tratamento de dor. E poucos médicos, né, poucas faculdades têm na sua grade curricular o tratamento, o estudo e o tratamento de dores crônicas. E as grades curriculares da medicina não têm empreendedorismo. Então a gente observou que não há especialistas suficientes, neurologistas, ortopedistas, reumatologistas para tratar enxaqueca, lombalgia, que é a dor nas costas, fibromialgia. Não há especialistas suficientes para tratar toda a dor crônica da população. É muita gente, 20% da população brasileira precisa de um tratamento específico para a dor. E poucos especialistas habilitados para tratar. Então, a nossa lacuna foi criar um protocolo, que a gente criou o protocolo modulador, específico para essas 3 doenças que são as mais prevalentes. Treinar o médico, né? Muitas vezes ele não precisa ser necessariamente especialista em alguma da área afim, porque a gente ensina para ele o protocolo e ensina para ele também o empreendedorismo. Então, a franquia modulador veio preencher essa lacuna que eu observei na vivência do consultório. E esse caminho, né, Márcio, do profissional recém-formado é muito natural, né, muito comum, né? Porque ele acaba se formando, ele tem praticamente 3 opções, né, para seguir carreira. Ou ele presta um concurso para entrar no serviço público, ou ele, de fato, vai trabalhar como plantonista, ou ele vai ali tentar ter recursos próprios para poder abrir o seu próprio consultório, né? Bruno, essa temática é muito interessante. O Brasil já tem mais de 500 mil de médicos. E metade deles estão na capital, nas capitais. Então existe o mercado nas capitais está saturado e o mercado no interior está carente. Só que o médico não quer ir para o interior por causa de falta de recurso. Ele se decepciona quando vai para o interior. Às vezes não tem capacidade de fazer um exame de sangue, então ele acaba fazendo uma medicina que não foi aquela que ele sonhou, que ele só encontra na capital, mas na capital já está saturado. Ele precisa se diferenciar. E houve nos últimos anos uma explosão de faculdades de medicina, né? Isso é bem noticiado. Existe até já notícias do CFM mostrando uma preocupação com a formação do novo médico, que às vezes as novas escolas não têm aquela maturidade ainda de transferir todo aquele conhecimento necessário para o médico exercer a sua prática, né? Se já existia uma carência do tema dor na grade curricular das faculdades tradicionais, esse tema nas faculdades novas mostra uma carência maior ainda. Ô, Márcio, qual é o perfil do empreendedor da área da saúde? Bruno, eu tenho observado nos novos médicos uma mente mais empreendedora. O médico mais antigo eu tenho observado uma certa resistência. Até mesmo, desculpa te interromper, até mesmo com relação às tecnologias, né? A inovação tecnologia, ainda tem médico que resiste a aderir a toda essa transformação digital que a gente vivencia hoje, né? Exato. Existe um comentário assim que a medicina é quase um sacerdócio, né? Ela foge um pouco da profissão. Então o médico é muito
muitas vezes preso àquilo que ele aprendeu na faculdade. E ele tem uma certa dificuldade de, após a sua formatura, e depois que ele entra na prática, dele se reciclar. A reciclagem na medicina é ainda um desafio, né? Que um objetivo que a gente, na Modulador Franqueador, a gente tenta suprir, porque a gente tem uma universidade corporativa, a gente tem uma educação continuada de todos os médicos. E isso é importante para essa questão da reciclagem. A gente não oferece um treinamento inicial e esquece o médico. A gente faz o treinamento dele inicial e toda semana todos os médicos da rede, todos os profissionais da rede se encontram, né, em webconferência para discutir novos temas. Então a gente está em permanente reciclagem. Isso é fundamental para o médico de hoje em dia. Márcio, a gente só vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, e na volta a gente segue falando aí sobre a importância do empreendedorismo na área da saúde. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue aqui com mais uma entrevista especial no canal Empreender, hoje falando sobre a importância do empreendedorismo também na área da saúde e, claro, também sobre a possibilidade de ser um franqueado. E a gente segue também conversando com ele, o Márcio Ciega, que está aqui com a gente nos estúdios do canal Empreender, ele que é fundador da Modulador, essa clínica especializada em tratamento de dores crônicas, dor de cabeça e outras dores também. Márcio, você falava no bloco anterior justamente sobre o perfil, né, dos empreendedores profissionais da área da saúde, né, que vem empreendendo, que tem empreendido aqui no país. E que dos últimos anos para cá, até porque a gente passou por uma crise sanitária, né, que abalou não só o Brasil, mas todo o mundo, né, e que acabou transformando, né, muitas pessoas tiveram que se reinventar e na área da saúde não foi diferente, né? Bruno, essa questão do perfil do empreendedor, do perfil do franqueado, a gente acompanha outras franquias na área de saúde e a gente escuta o comentário que alguns cases de sucesso são de não médicos, né? Mostrando ainda mais o desafio do médico em se reciclar e aprender o empreendedorismo, né? A gente imagina que o médico seria o melhor gestor de uma clínica. Sim, mas fica até soa esquisito a gente, nossa, um empreendedor que não é da área da saúde, mas que está empreendendo na medicina, sim, né? Mas um comentário muito recorrente na área da saúde é que o médico não sabe empreender. Isso é uma frase muito, muito comentada. O médico, ele tem seus sonhos, ele tem aquela realidade, às vezes ele tem aquele carisma do atendimento, focado ao paciente, mas às vezes você precisa de alguém fazendo cálculos para que aquele empreendimento, que é o consultório médico, ele seja viável, né? Então a gente observa que uma franquia de saúde não necessariamente é apenas para médicos, né? As outras franquias de saúde possuem mais não médicos do que médicos nas suas gestões. É interessante, né? Então, mas que esse cenário tem mudado aí nos últimos tempos, né, Márcio? Porque, como você bem falou, os médicos eles estão com essa visão mais empreendedora, né? Estão mais preocupados em até mesmo não só se reciclarem, né, como profissionais, mas se capacitarem para estarem aptos, prontos para poderem aí empreender e abrir o próprio negócio de forma, digamos assim, adequada, com o pé direito, né? Sim. Seria muito melhor um médico cuidar de uma franquia de saúde, porque ele pode auxiliar tanto na gestão quanto na área fim, né? Por exemplo, um administrador não teria condição numa urgência ir para dentro de um consultório médico, como acontece muito com os empreendedores. Ele, dependendo da área, o proprietário ele vai lá e veste a camisa, veste o uniforme da empresa e vai lá para a linha de frente. Já numa franquia de saúde, isso já não é possível. Então, se possível, o médico ser o gestor
e trabalhar na sua própria empresa seria o cenário ideal. E até a gente sabe que as oportunidades são diversas. Você pode empreender, seja em um consultório particular, até mesmo em uma distribuidora de insumos, né? No nosso caso da franquia moduladora, a gente só trabalha na prestação dos serviços. A gente tem parcerias com empresas homologadas que demandam o material que a gente precisa para prestar o serviço. E todo esse network, toda essa rede de empresas homologadas faz toda a diferença para o novo franqueado. Porque você já tem que começar sem saber como que abre. Primeiro, quando você quer abrir uma empresa, você tem que começar com um contador. Aí ele vai abrir sua CNPJ. Às vezes o contador coloca um código, um KNAI errado. Isso já inviabiliza um tratamento que o médico vai fazer lá dentro do seu consultório. E o médico não sabe orientar isso no início, né? Às vezes vai para o projeto de arquitetura. E às vezes o arquiteto não segue exatamente ali a nomenclatura. Às vezes por causa de um tamanho de porta, ele não pode inaugurar seu consultório, porque tem que passar uma cadeira de rodas, né? Então todas essas orientações, esses modelos já testados previamente, todas as dificuldades que a rede já passou e que ela ainda vai passar, isso é repassado ao franqueado. Porque uma franquia não é necessariamente a franquia, ela dá toda a instrução. É uma troca. A franquia, ela aprende com alguma dificuldade com o franqueado e repassa isso para toda a rede. Então é como se fosse uma rede que concentra informações que é boa para todo mundo, né? Não adianta nada a gente descobrir algo que seja bom e ficar consigo mesmo, senão isso protege a marca, isso protege a rede para que todos ganham. O objetivo que eu enxergo hoje na franquia não é só a transferência do know-how da moduladora franqueadora para os seus franqueados. É uma troca que ao longo dos próximos anos, há décadas, isso tende a aumentar cada vez mais. E quando a gente fala nesse mercado de franquias, né, Márcio, a gente sabe que é um setor que vem crescendo, né? A cada ano que se passa, a gente tem dados aí da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, que esse mercado, somente o setor de estética, de saúde, beleza, bem-estar, ele vem crescendo aí assustadoramente, né? Vem crescendo exponencialmente dos últimos anos para cá, né? E esse modelo acaba se tornando acaba tendo uma procura maior por parte de quem quer empreender no Brasil pelo fato de ser um modelo já consolidado, um formato já que traz mais segurança, né? A saúde, como você bem disse, a rede de franquias tem crescido muito nesse cenário por causa dessas lacunas que a gente comentou no primeiro bloco. E saúde sempre vai ter mercado. A tendência da sociedade, infelizmente, é cada vez ficar mais doente, porque o sedentarismo só cresce, a correria do dia a dia só cresce, as cidades vão crescendo, o emprego vai crescendo. Então, ou seja, a tendência de cada vez mais a saúde se deteriorar é uma realidade. Vai ocorrendo mais o envelhecimento, vai surgindo durante a vida você vai acabar passando por mais profissionais de saúde. Então, o mercado da saúde, a única certeza que a gente tem é do nosso fim. Então, a gente vai precisar em algum momento de um serviço de saúde. Então, empreender na área da saúde é praticamente certo. Não enxergo possibilidade do mercado entrar em declínio. Pode ocorrer qualquer tipo de anomalia financeira, porque saúde sempre vai ser necessária. E que, inclusive, a modulador está em processo de expansão, né, Márcio? Sim. Hoje a marca já tem 6 anos, né, de criação, né? Mas o modelo da franquia, né, esse processo que a gente fez do franqueamento da marca, já ocorreu há 2 anos, né? Nós temos 2 unidades próprias aqui em Brasília e temos 2 franqueados, né?
E a nossa ideia, né, foi criar o escritório da franqueadora, sair de dentro do consultório. Então nós temos 2 unidades de clínicas que executam os protocolos, os atendimentos, e nós temos hoje um escritório da franqueadora. São funcionários contratados que não têm nenhum contato com o paciente diretamente. Eles trabalham exclusivamente na gestão das unidades. Que isso foi uma revolução muito grande para a nossa marca, porque conseguimos sair de dentro do consultório e ir para um setor, né, que não tem movimento de paciente, que a gente pode ficar dedicado exclusivamente à gestão das unidades que já existem, conta o projeto que a gente está de expansão. Hoje, nós estamos com uma força muito grande. A nossa meta agora é ter 40 unidades em 5 anos, ao redor do Brasil. E nossa equipe do escritório da franqueadora já está treinada e preparada para essa expansão agressiva que a gente está almejando nos próximos meses. Márcio, dá para a gente dizer aqui, mensurar quantos pacientes já receberam, já foram tratados, atendidos por esse protocolo criado por vocês? Quando Sim. Eu falo vocês e sua sócia, né? Sim, claro, né? Minha sócia é Andresa Ciega, né? Minha esposa também, ela é enfermeira. Eu digo que ela me ajudou muito nesse processo, né? Ela também tem treinamento em coaching, ela fez gestão de clínica de saúde, né, na FGV. Então isso deu uma amplitude assim para a formatação do negócio, né? Ela que chegou em mim e fez um processo de coaching comigo. E o que você almeja? Eu sonho em ter uma clínica de dor, eu sonho em tratar pacientes com dor. Tá, e como é que você pensa fazer isso? Aí na primeira pergunta, não sei. E a segunda pergunta que ela fez, o que você tem feito hoje para alcançar o que você deseja? Aí a resposta era nada. Eu só tô no meu plantão, tô no meu consultório, tô fazendo... Seguindo a rotina. Seguindo a rotina. Então, esse processo me fez sair, talvez, do que 99% dos médicos hoje fazem, que é seguir o fluxo, né? Às vezes tem medo, vou sair do plantão, aquilo é garantido, às vezes até faz mal, né, para o profissional de saúde. Você comentou que o médico hoje sai, ele tem alguns caminhos, né? O plantão, o serviço público. Hoje, o jovem médico não está tão interessado mais em atendimento pelo SUS, pelo sucateamento. Ele já quer uma medicina, ele quando ele era estudante, né? Até antes de fazer medicina, ele sonhava tratar aquele paciente com qualidade, com atenção, dedicando aquela medicina que ele sempre sonhou em fazer. E às vezes ele não encontra isso no SUS, então isso acaba afastando. O pronto-socorro, nos grandes centros que tem bastante estrutura, esse mercado já está saturado, ele acaba sendo encaminhado a plantões em regiões de periferia, regiões inóspitas, que muitas vezes o médico ele até é agredido no pronto-socorro, né? Não com outras estruturas. E a moduladora franqueadora está oferecendo uma terceira via para esse cenário, que é o médico, às vezes até recém-formado, ou aquele que não quer se posicionar na carreira, mas não tem, às vezes, a coragem de empreender. E a gente oferece hoje essa terceira via, dele tratar pacientes com dor crônica e empreender no seu próprio negócio. É isso, Márcio Ciega, infelizmente nosso tempo chegou ao final, mas muito importante esse bate-papo para quem está em casa aqui nos assistindo, para quem é da área da saúde, para quem quer empreender nesse setor, que é um setor que muitas das vezes é carente, que precisa de profissionais cada vez mais qualificados, capacitados. E aqui a gente, mais uma vez, mostra o quanto o ser um franqueado no Brasil é importante, porque é você pegar ali, você que quer empreender, é pegar um modelo já consolidado, um modelo já pronto, um modelo que já formatado e que é mais seguro para quem quer empreender no Brasil. Márcio Ciega, ele que é CEO, fundador dessa clínica especializada em tratamento em dores crônicas,
e que a gente sabe que, como esse estudo trouxe aqui, esse levantamento, mais de 60 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de dor e a clínica Modula Dor vem justamente para trazer esse conceito e solucionar essas dores de tantos brasileiros espalhados por todo o país. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente para esse bate-papo tão especial. Ô Bruno, eu que agradeço aqui, vim aqui esclarecer um pouco mais sobre franquias na área de saúde. Eu estimulo que os médicos busquem se especializar, busquem se reciclar, busquem aprender como empreender, né? Buscar o Sebrae também, ou cursos nessa área antes de abrir o seu próprio negócio. Tudo isso é possível, muitas vezes o que limita é o tempo. E o objetivo da franquia é poupar tempo dos profissionais de saúde, né? Eles conseguem já ir direto ao ponto sem fazer muito rodeio. É possível estudar? É, mas às vezes o médico tem que se dividir entre artigos científicos, plantões, consultório e estudar empreendimento, né? Então a franquia ela atende essa necessidade de poupar o tempo do médico e oferecer ele algo mais assertivo. É isso aí, dica valiosa de um especialista na área da saúde. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.